Bem-vindas, meninas e meninos, à nossa última aula de ótica, né? Hoje nós vamos falar sobre as ametropias ópticas, sobre alguns problemas de visão, né? Pelo amor de Deus, não sou oftalmologista, tá? Então, eu vou dar uma visão física de alguns problemas, longe de querer dizer por que você é míope, hipermétrope ou, enfim, tantos outros problemas que a visão humana pode ter. Tá? E falar de alguns processos de correção visual. Né? Lembrar que isso aqui, o óculos, gente, ele é um processo de correção. O olho, ele continua com o problema, né? Mas com o óculos eu consigo corrigir uma parte desse problema. Eu não curei o olho, né? Então, vamos lá. A aula de hoje é sobre as ametropias ópticas, né? Então, vamos começando a falar. Primeira coisa, vamos lembrar de alguns detalhes aqui, né? Nosso olho, a imagem tem que se formar sobre a retina, tanto para algo que está próximo, quanto para algo que está distante. Quem faz a focalização da coisa próxima e da coisa distante é o cristalino. As outras lentes do olho são fixas. O cristalino é uma lente de distância focal variável. E, portanto, ele consegue focalizar um objeto próximo e um objeto distante. Ponto próximo e ponto distante. O que é focalizar? É fazer a imagem estar sobre a fóvea, aquela pequena região que você tinha no interior do olho, com alta concentração de células para a luz do dia. Bom, ele quer que aquela imagem se forme naquele ponto, tá ok? Para um olho normal. Lembrando que para o ponto remoto, vamos lembrar aqui, o que é o ponto remoto? Opa, ficou doido aqui, vamos voltar. Volta. Ah, miopia. O que é o ponto remoto? O ponto remoto, ele é localizado no infinito, ou seja, é o ponto mais distante que uma pessoa consegue enxergar. O ponto próximo, ele é localizado aí por volta dos 25 centímetros. Quando eu estou no ponto remoto, o meu cristalino está alongado, que é a posição natural dele. Quando eu estou no ponto próximo, o cristalino está achatado, comprimido, né? E nós vimos que do alongado para o comprimido, a distância focal varia, a divergência da lente do alongado e do comprimido varia muito pouco. Era coisa de 2 dioptrias, né? Alguma coisa assim. Nós fizemos esse cálculo na aula passada, tá ok? Bom, quando eu estou focalizando no ponto próximo, a imagem está aqui, sobre a retina. Quando eu olho para o lado distante, meu cristalino relaxa e esse conjunto de lentes produz uma imagem aqui, sobre a retina. Então, esse é o olho perfeito, ok? Com todas as imagens sendo localizadas sobre a retina, né? Lembrando sempre que essa distância do olho humano aqui, presta atenção, essa distância da lente até a retina é de aproximadamente 1,5 centímetros. O que acontece com o olho do míope? Né? Alguns autores dizem que ele é mais alongado, outros autores dizem que o olho do míope tem excesso de convergência, né? Ou seja, quando eu estou localizando um objeto no infinito, esse excesso de convergência faz a imagem se formar à frente da retina. Olha aqui, ó, uma lente convergente, a imagem se formando aqui, ó, à frente da retina. A retina estaria aqui. Então, o olho do míope tem um excesso de convergência, o que faz com que ele não consiga enxergar um objeto que está no infinito. Ora,
Se o olho do míope tem excesso de convergência, o que acontece na prática é que esse excesso de convergência pode ser alterado, né? E o ponto remoto do olho do míope não está mais localizado tão longe assim, né? Ele é uma distância fixa, né? O míope ele tem uma dificuldade de enxergar longe, ou seja, por mais longe que ele enxerga, é uma distância fixa. Já viu que o míope é muito fácil de você reconhecer, porque ele tem mania, tem um processo de comprimir o olho para tentar enxergar de longe. Ah, como é que você vai? Ah, tá vendo aquela pessoa lá? Aí, tô vendo. Por que ele faz isso? Porque quando ele comprime o meio do olho, ele tenta esticar o cristalino, né? E aí diminuir esse excesso de convergência. Não é um processo muito eficiente, né? Mas é uma mania, é uma adaptação que eu creio que o míope tentou desenvolver. Não dá muito certo não, viu, gente? Né? Então, o que acontece? A única coisa que você vai conseguir comprimindo o olho é ter um pouco mais de ruga no canto do olho. Esse excesso de convergência ele é corrigido com o uso de uma lente divergente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o objeto que está aqui no ponto remoto, né? O objeto, esse aqui é o ponto remoto do míope. Eu vou colocar sobre o olho do míope uma lente divergente. E aí o que acontece? Aquele objeto que estava no infinito, vamos imaginar aqui, ó, esse aqui é o objeto no infinito, tá? Então aqui é o objeto no infinito. Eu não consigo enxergar, eu consigo enxergar esse objeto aqui. Então esse objeto aqui no infinito, para que eu possa enxergar, deixa eu fazer aqui, para que eu possa enxergar esse objeto no infinito, eu vou colocar na frente do olho do míope uma lente divergente. Essa lente divergente vai gerar uma imagem deste objeto que está no infinito. E aonde vai ser colocada essa imagem deste objeto que está no infinito? Essa lente divergente vai colocar essa imagem sobre o ponto, essa lente divergente vai colocar essa imagem sobre o ponto remoto, né? Então, o que vai acontecer? Olha só, alguns detalhes importantes sobre imagens de óculos. Independente da imagem do óculos ser gerada por lente convergente ou divergente, a gente quer que a imagem gerada pelo óculos seja virtual. Então, eu preciso colocar a imagem de um objeto no infinito sobre o ponto remoto do míope. E essa imagem tem que ser uma imagem virtual, porque a imagem virtual ela é direita. Você não quer que o cara enxergue de cabeça para baixo, né? Então, olha só, para o objeto no infinito, a imagem tem que estar no ponto remoto. Só que o negativo que aparece aqui é porque a imagem é uma imagem virtual. Substituindo esses dados, eu vou ter que 1 sobre f vai ser igual à posição do objeto sobre a posição da imagem, negativo porque a imagem é virtual. Essa conta aqui nós já vimos, né? Então, a distância focal da lente divergente do míope é o oposto do ponto remoto. Então, o míope enxerga até 2 metros. Qual vai ser a distância focal da lente do míope? O ponto mais distante que o míope enxerga é de 2 metros. Qual é a distância focal? Menos 2 metros. Qual é a divergência? Menos 1 sobre 2, 0,5 dioptrias e assim por diante, né? Ok?
Então, olha só. É exatamente o exercício que eu acabei de falar. Acabei de colocar esse exercício. O ponto remoto situa-se a 2 metros do seu olho. O que é o ponto remoto, gente? Vamos fazer agora com calma, o mesmo problema. Ponto remoto é o ponto mais distante que o míope enxerga sem o uso de óculos. Então, o que acontece? O ponto mais distante que ele enxerga é o ponto remoto. E esse ponto remoto está a 2 metros. Eu vou usar, está aqui o meu olho míope, né? Está aqui o meu olho míope. Eu vou usar na frente do meu olho míope uma lente divergente. Qual é a função dessa lente divergente? Pegar para um objeto que está no infinito, criar uma imagem no ponto remoto do olho do míope, porque esse objeto no infinito ele não enxerga. Então, de novo, o inverso da distância focal é o inverso da posição do objeto no infinito, menos o inverso da posição da imagem, que é no ponto remoto. Esse menos é porque a imagem do óculos é sempre virtual. 1 sobre f é menos 1 sobre ponto remoto, então a distância focal é o próprio ponto remoto, que é menos 2 metros, e a divergência, menos 0,5 dioptrias. No meu caso, eu tenho exatamente, no meu óculos, né, eu tenho 0,5, eu tenho 2 dioptrias de miopia. 2 dioptrias de miopia. Onde está o meu ponto remoto? O meu grau, né, é de 2 dioptrias. Bom, onde é que está o meu ponto remoto? Vamos lá. A minha vergência é de 2 dioptrias. Então, deixa eu escrever aqui. A minha vergência é de 2 dioptrias. A minha distância focal é o inverso da vergência. Negativa, porque a lente é divergente, a correção da miopia. Então, a minha distância focal é menos 1 sobre 2. É menos 0,5 metros. E a distância focal é o oposto do meu ponto remoto. Então, meu ponto remoto é 0,5 metros. Ou seja, sem o óculos, o ponto mais distante que eu enxergo é meio metro. Isso significa que, sem o óculos, eu consigo ver a tela do meu computador com precisão. Mas aquilo que está atrás da tela do computador, eu agora estou olhando para o portão da minha casa, e o portão da minha casa está embaçado. Por quê? Por conta da miopia. O portão da minha casa está a uma distância maior que o meu ponto remoto consegue enxergar. Aí eu ponho o óculos gera uma imagem virtual daquele portão que eu estou olhando lá fora e traz aquela imagem virtual para o meu ponto próximo, que é onde o meu olho consegue enxergar. Então, o míope, ele é aquele indivíduo que tem dificuldade de enxergar a longa distância, mas consegue enxergar muito bem a curta distância. Ele não tem problema de acomodação visual. O meu cristalino ele é comprimido, permitindo que eu consiga visualizar de curta distância. Professor, mas o míope, tem gente que é míope e vai ler assim, né? É porque o ponto remoto dele está menor do que o ponto próximo. Ele já não consegue enxergar quase nada a longa distância. Lembra que eu te falei que longa distância é meio relativo? Por exemplo, vou mostrar aqui essas duas lentes. Ó, essa lente e essa. O que que essa lente aqui considera como sendo infinito? Essa lente, ela enxerga bem até 5 metros. É uma distância que ela mede. Acima de 5 metros, ela considera como sendo infinito. Então, qualquer coisa que esteja acima de 5 metros, eu vou ter que colocar essa lente. Não sei se você vai conseguir ver aí. Não vai conseguir mostrar, é muito pequenininho. Eu vou ter que colocar, a lente sob a graduação de infinito. Até 5 metros, eu movimento a lente e ela focaliza. Tudo que estiver depois de 5 metros, eu coloco a lente no infinito.
Essa lente aqui enxerga até 50 metros, eu consigo fazer a graduação dela. Ó. Não sei se você vai conseguir ver aqui, deixa eu ver se eu consigo focalizar. Ela tá, nesse caso aqui, a graduação, essa linha branca aqui, ela está marcando 30 metros. Depois 50 metros. 50 metros eu consigo focalizar. Ah, professor, se eu tiver alguma coisa depois dos 50 metros, eu coloco a lente sobre o infinito. Né? Então, o infinito para essa lente é uma distância maior que 50 metros. O infinito para essa lente é uma distância maior que 5 metros. Eu tenho lentes aqui que o infinito é distância maior que 1 metro. Né? São lentes bem míopes. Né? Bom, então o que acontece? A miopia é caracterizada pela dificuldade de visualização de objetos a longa distância, corrigida com o uso de lente divergente. Ok? Olha só. O ponto remoto corresponde à maior distância que pode ser focalizada, na retina. Né? É um objeto no ponto remoto, é a maior distância que você consegue focalizar a imagem na retina. Para um olho míope, o ponto remoto, que normalmente está no infinito, fica bem mais próximo. Que tipo de lente o míope deve usar para corrigir esse efeito? Na prática, está dizendo aqui que o míope tem um excesso de convergência. Se ele tem um excesso de convergência, para diminuir o excesso de convergência, lente divergente. Qual é a distância focal de uma lente para corrigir uma miopia de uma pessoa cujo ponto remoto se encontra a 20 centímetros? Né? Então, vamos lá. Olha só. Lente divergente para corrigir o excesso de convergência. O ponto remoto, a distância focal, é o oposto do ponto remoto. Opa! Aí, aqui tem um erro, ó. Ah, meu Deus. Eu trouxe para cá 2 metros e essa conta está errada. Gente, eu vou corrigir isso aqui no material correto, tá? Isso aqui está errado. Não é 2 metros e não é assim. A distância focal é 20 centímetros. Então, é menos o ponto remoto, que é menos 20 centímetros. Ou seja, menos 0,2 metros. E a vergência é o oposto da distância focal, 1 sobre menos 0,2, o que vai dar menos 5 dioptrias. Cuidado, isso aqui está errado, tá, gente? Aqui eu considerei a distância em metros e a distância está em centímetros. Então, a vergência desse óculos é de 5 dioptrias, ou se você quiser falar, né, 5 graus, tá ok? Negativo, né? Então, quando você vai ao oftalmologista, você está lá, olho direito negativo, correção da miopia a princípio, tá? Correção da miopia. Visão a curta distância boa, visão a longa distância ruim. A hipermetropia é exatamente o contrário. O hipermétrope é aquele cara que tem dificuldade de enxergar alguma coisa que está próxima. O que está longe ele consegue enxergar, mas o que está perto ele não consegue. O olho do hipermétrope é como se ele fosse mais curto que o olho normal. O olho do míope é um pouco mais alongado. É como se o olho do míope fosse mais alongado. No caso da hipermetropia, é como se o olho do hipermétrope ele fosse mais curto. Então, para um objeto localizado no infinito, a imagem se forma atrás da retina. Ué, professor, mas você não disse que o hipermétrope consegue enxergar bem de longe? Ele não consegue enxergar de perto? Exatamente. A imagem se forma sobre a retina, quando o olho está perfeitamente alongado. Então, o que o seu cérebro faz? Começa a comprimir o cristalino, aumentando a convergência do olho. E aí permite ao hipermétrope que não estava enxergando no infinito, agora enxergar. Então o olho do hipermétrope, ele é um olho que é corrigido porque ele tem uma falta de convergência, né? E ele usa a acomodação visual para enxergar o objeto distante. É claro que eu já gastei uma parte da minha convergência para o objeto distante. Quando eu estiver no meu ponto próximo de 25 centímetros,
eu não vou conseguir enxergar. Por quê? Porque eu já precisei comprimir o cristalino para enxergar o distante. Para enxergar o próximo, eu não vou conseguir fazer essa compressão suficiente. Então, o meu ponto próximo, aquilo mais perto que eu consigo enxergar, é maior que 25 centímetros. Ué, então como é que eu faço? Eu preciso colocar na frente do olho do meu hipermétrope uma lente convergente, que vai pegar desse objeto que está a 25 centímetros, aqui é o objeto, e jogar a imagem deste objeto para o ponto próximo do hipermétrope. Então eu vou criar uma imagem do meu objeto no ponto próximo ideal, que seria 25 centímetros. Então imagina aqui, ó, eu vou ler, né? Não sou hipermétrope, eu sou presbíope, mas é da mesma ideia. Aqui eu não enxergo a ponta da caneta, então eu coloco o óculos. E aí o que acontece? Eu quero enxergar a caneta aqui. Sem óculos eu não enxergo, então eu coloco o óculos. Ele vai pegar, o óculos vai criar uma imagem deste cara aqui atrás, aonde eu consigo enxergar. Há uma distância maior que a distância ideal ou a distância padrão, tá ok? Então, lembrando que a imagem gerada aqui no ponto próximo é uma imagem virtual, ó, mesmo sentido do objeto. Com isso, o que acontece? Olha só, equação de Gauss, a distância focal do olho do hipermétrope, eu vou pegar um objeto, o objeto está aqui a 25 centímetros, tá ok? E vou jogar a imagem desse objeto, a imagem criada por esta lente convergente, vai pegar, vai se formar aqui atrás. A imagem vai se formar no ponto próximo. Por que do negativo? Porque a imagem que eu quero dessa lente convergente é uma imagem virtual, né? Então, você vai ter que a vergência e a distância focal vai ser 1 sobre 0,25, que é chamado ponto próximo padrão, menos 1 sobre o ponto próximo do olho do hipermétrope. Olha só, uma pessoa hipermétrope tem o seu ponto próximo situado a 50 centímetros, né? Ele não enxerga legal a 25, ele só enxerga legal de 50 para frente. Para que essa pessoa possa enxergar nitidamente objetos situados a 25 centímetros de distância, determine a divergência da lente que ela deve usar. Então, o indivíduo tem dificuldade de enxergar objetos próximos. Ele é um hipermétrope. Para a correção da hipermetropia, lente convergente. O ponto próximo dele é de 0,5 metros. Né? O ponto próximo desse... Opa, foi mais rápido do que eu queria aqui. O ponto próximo desse hipermétrope é de 0,5 metros. Eu quero enxergar um objeto que está a 0,25. Eu já passei tudo para metros, tá, gente? Porque ele pediu a vergência. Então, eu tenho que usar uma lente convergente para criar uma imagem deste objeto em 0,25 na posição 0,5. Essa lente convergente vai criar uma imagem desse objeto que está a 25 centímetros na posição 50. Lembrando que o objeto está a 25 e a imagem está na posição 50. Negativo, porque é uma imagem virtual. Fazendo as contas, você vai achar que a vergência dessa lente é de 2 dioptrias positivas. Lembra, vergência positiva, lente convergente. Olha só, o ponto próximo de um hipermétrope está a 75 centímetros. Então, esse cara enxerga bem de 75 até o infinito. Para que ele possa enxergar nitidamente o objeto a 25, determine que tipo de lente que ele vai usar. Então, ele é o hipermétrope. Falta convergência. Então, eu vou jogar uma lente convergente. A posição da imagem. A imagem gerada pelo óculos, vou ter um objeto a 25 centímetros
e eu quero jogar essa imagem a 75 centímetros, porque a 75 centímetros eu enxergo. Eu quero uma imagem virtual para que eu não veja o cara de cabeça para baixo. Então, usando a equação de Gauss, né? Eu não usei a equação de Gauss decorada aqui, né? Eu peguei 1 sobre B mais 1 sobre P'. Eu vou tirar o NMC desses termos, que é o 0,75, fazer as continhas. Esse meu óculos vai ter uma divergência de 2,67 dioptrias. Recapitulando, eu quero um objeto na posição 25 centímetros, mas eu só consigo enxergar a partir de 75. Então, este óculos que está aqui, a divergência desse óculos, vai pegar, criar uma imagem a 75 centímetros de um objeto que está a 25. E aí eu vou poder ver. Presbiopia, ou chamada vista cansada. O que acontece? Com o passar do tempo, as musculaturas elas vão se tornando mais flácidas. Com o passar do tempo, o cristalino vai ficando mais rígido. Então fica difícil para uma pessoa conseguir comprimir o cristalino de tal forma que ela enxergue de perto, que é o que acontece com o meu olho. Eu já tinha uma miopia natural, mas que me permitia enxergar de perto, mas não me permitia enxergar de longe. Aí o que acontece? Com a idade, comprime e volta ao normal, comprime e volta ao normal. O cristalino fazendo esse processo de comprimir e ficar expandido, ele vai ficando mais rígido, a musculatura do olho vai ficando mais relaxada, né? A idade está chegando. E aí eu vou tendo dificuldade de enxergar perto. Falta convergência para o meu olho. Essa dificuldade de enxergar perto é semelhante à hipermetropia. Dificuldade de enxergar perto. Só que na hipermetropia a gente fala que o olho é mais curto, né? Ou você fala que na hipermetropia o olho não tem convergência suficiente para enxergar perto. E no hipermétrope, o olho vai perdendo essa capacidade de convergir devido à idade. Então, mas os dois são resolvidos no mesmo problema. Como é dificuldade de chegar perto, você vai ter no olho do hipermétrope, do presbíope, né? Você vai ter no olho do presbíope o uso de uma lente convergente. Então, o que acontece é, eu nasci míope, eu tenho problema de miopia e adquiri uma presbiopia. Para miopia, eu preciso de uma lente divergente. Para presbiopia, eu preciso de uma lente convergente. Né? Como é que nós vamos resolver esse problema? Vamos lá. Olha só. Uma pessoa possui miopia e presbiopia. Essa pessoa sou eu. Ao realizar uma consulta ao oftalmologista, ele constatou que o seu ponto remoto, aquele ponto mais distante que ele enxerga, é 80 centímetros e o seu ponto próximo é 50. Então, o mais distante que eu consigo ver está a 80, porque eu sou míope. E o mais próximo que eu consigo ver está a 50. Traduzindo, eu só enxergo bem de 50 a 80, né? Que é no caso desse indivíduo aí, mas é muito parecido com o que eu tenho. Quais são os tipos de lentes corretivas que a pessoa deve usar, sendo 25 centímetros a distância mínima de visão? Qual é a distância focal da divergência da lente para a presbiopia e para a miopia? Então, vamos lá, com calma. Para correção da presbiopia, a presbiopia se assemelha à hipermetropia. Falta de convergência no olho. Então, nós vamos usar uma lente convergente. Beleza. Uma lente convergência, distância focal positiva. Essa lente vai criar de um objeto que está a 25 centímetros, ela vai criar uma imagem a 50 centímetros. O meu ponto próximo é 50 centímetros. Então, de um objeto a 25, ela vai criar uma imagem a 50. Por que a posição da imagem é negativa? Porque esta imagem é uma imagem virtual.
Então, de um objeto a 25 centímetros, eu estou criando uma imagem a 50. 0,25, 0,50, porque eu passei todo mundo para metros. Ao fazer essa continha, eu acho que a minha distância focal é de 0,5 metros e a minha vergência de 2 dioptrias. Então, o que acontece? Para corrigir a minha presbiopia, eu preciso de um óculos de divergência 2 dioptrias. Para a correção da minha miopia, uma lente divergente, o que acontece? Que o meu objeto que está no infinito, eu não consigo enxergar. O máximo, o mais longe que eu consigo enxergar é 80 centímetros. Ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar o meu óculos para pegar aquele objeto que está lá no infinito, com o óculos, esse óculos cria uma imagem a 80 centímetros do meu olho, e essa imagem a 80 centímetros do meu olho, o meu óculos consegue visualizar. Então aqui, ó, eu tenho o meu ponto remoto, a imagem do objeto no infinito vai para a posição de 0,8, 80 centímetros. Negativo porque a imagem do óculos é virtual. Aplica-se a equação de Gauss, você vai achar que a distância focal do olho do óculos do hipermétrico é de 0,8 metros, o que vai dar 1,25 dioptrias. E aí eu vou falar para você o seguinte, olha só, preste atenção nessa posição aqui. Deixa eu até mudar um pouco aqui a minha configuração. Olha só, vou te mostrar como é que eu resolvo esse problema, né? Eu preciso de uma lente que é convergente e preciso de uma lente que é divergente. Uma lente convergente para enxergar de longe, uma lente divergente para enxergar de perto. Como é que eu vou resolver esse problema? Uma maneira, 2 óculos. Um para perto e um para longe. E eu cheguei a usar 2 óculos uma parte da minha vida, né? Um para perto e um para longe. É óbvio que o óculos que eu mais usava era o para longe, né? Era a da miopia. Eu enxergo mais coisas de longe, né? Dirigir, andar, até mesmo para dar aula, né? Para ministrar aula, enxergar vocês dentro de sala de aula, enxergar os alunos dentro de sala de aula. O fundão de uma sala de aula para mim já era muito longe. Então eu usava mais o óculos para correção da miopia. Para hipermetropia, eu usava o óculos para correção quando eu ia ler, né? Basicamente na leitura, né? Jantar, comer alguma coisa que eu quisesse ver uma imagem nítida, ações próximas. Então o que acontece? Aqui eu tenho o meu celular, que está aqui no meu ponto próximo, e eu tenho a imagem da janela, que está no meu ponto remoto, né? Então o que acontece? Eu não enxergo bem de longe, não enxergo bem de perto. O meu óculos, ele tem uma distância focal extremamente variável. Então, olha só, essa região aqui de cima do meu óculos, ó, essa região aqui, ela é uma lente convergente, né? Que é a região que eu uso para enxergar de longe. Quando eu quero enxergar de perto, eu não coloco o celular assim na frente do meu olho, porque eu não vou enxergar legal. Eu coloco o celular aqui um pouco mais baixo. E aí eu abaixo o olho para que eu enxergue através dessa região de baixo aqui, ó. Essa região é para longe, essa região é para perto. Então eu tenho uma lente que ela tem 2 distâncias focais. Na realidade, ela não tem 2 distâncias focais, ela tem uma diferença entre uma distância focal para longe e uma distância focal para perto. Uma distância focal positiva e uma distância focal negativa. Né? Perdão, errei. Uma distância focal negativa e uma distância focal positiva, né? Para longe e perto. O que acontece é que, na realidade, não é uma parte, existe uma variação gradativa da distância focal. Então, quando eu coloquei esse óculos a primeira vez, ele não tem 2 distâncias focais. Ele do longe para o perto, ele vai fazendo uma graduação. E aí eu tive que aprender, e gente, aprender mesmo, eu fiquei muito tonto com esse óculos, chegou até a me dar vômito e tudo mais, a enxergar através do óculos
Quando eu quero ver de longe, eu jogo meu olho para uma determinada posição. Quando eu quero ver a tela do computador que está a meia distância, eu jogo meu olho numa outra posição. E quando eu quero enxergar de perto, eu jogo meu olho numa terceira posição. E aí o meu olho aprendeu a enxergar através dessa lente, que é uma lente de distância focal extremamente variável, né? Tem gente que não se adaptou. Eu consegui me adaptar a essa lente. Tá? Tem gente que não se adaptou. Uma coisa que eu não me adaptei foi, por exemplo, lente de contato. Né? Eu não uso lente de contato, não consigo usar lente de contato. A bem da verdade, eu não consigo nem colocar uma lente de contato. Não é nem que eu não me adaptei a usá-la, eu não consegui colocar. Né? Na hora de abrir o olho e colocar aquele troço lá, me dá uma agonia fora do normal e aí eu não consigo enxergar aquele troço através daquele negócio. Bom, vamos lá. Astigmatismo. Eu já comecei a falar do astigmatismo para vocês, né? Mas lembra que eu te falei que dessa lente aqui, que eu tenho o plano horizontal e o plano vertical, e essa lente tem o mesmo raio, tanto no horizontal quanto no vertical. A córnea é algo muito parecido, né? Ela tem que ter o mesmo raio no plano horizontal e no plano vertical. O que acontece é que no plano horizontal de um astigmata, a córnea do astigmata, e o astigmatismo é um problema na córnea, a córnea do astigmata tem no plano horizontal e no plano vertical raios diferentes. Né? Tem um defeito aqui, mas tudo bem. Então ela vai ter raios diferentes na horizontal e na vertical. Isso vai conferir ao astigmata uma baixa resolução, poder de resolução. O que é o poder de resolução? Eu tenho dois pontos próximos. A que distância que eu consigo enxergar que esses dois pontos próximos são próximos, mas distintos? Então vamos supor, 10 metros, 2 metros, 20 metros. Né? O astigmata ele meio metro, são 2 pontos. 51 centímetros, hein? Ele já não consegue mais perceber esses pontos próximos de maneira distinta, né? Fica um borrão por conta dessa falha na esfericidade da córnea. A córnea não é esférica. E aí, para você fazer a correção do astigmatismo, você usa o que a gente chama de lente cilíndrica, né? Que pode ser convergente ou pode ser divergente, né? Você tem o astigmatismo associado à hipermetropia, o astigmatismo associado à miopia. Né? Professor, então eu posso ser míope, presbíope e ter astigmatismo? Pode, isso acontece. Tá? No meu caso, não, eu não tenho astigmatismo. Né? O astigmatismo, se você olhar a receita do meu óculos, deixa eu ver se eu acho ela aqui. Eu acho que está aqui. Né? Deixa eu ver se isso aqui é a receita do meu óculos. Então tá aqui, ó, para longe. Olho direito menos 0,5, olho esquerdo menos 0,25. E essa receita é bem antiga. Essa receita que está com esses valores aqui é de 2017. Né? Então, já enxerguei melhor. Então, para longe, o olho direito é menos 0,5 e o olho esquerdo é menos 0,25. Então, primeira coisa, as duas lentes não têm divergências iguais para longe. Para perto, o olho direito e o olho esquerdo têm 2,5 dioptrias. Então, aqui ele está dizendo para mim a divergência do olho direito e do olho esquerdo são diferentes para longe, para enxergar de longe. Então, a minha lente divergente vão ter dois focos, duas divergências negativas diferentes. E ele está dizendo aqui que o meu olho direito e o meu olho esquerdo, para perto, tem o mesmo problema. Né? Então, ele tem uma divergência positiva para os dois olhos. Né? Apresenta aqui também tamanho, a distância entre o eixo dos dois olhos. Essa distância entre o eixo dos dois olhos ela é importante principalmente para a correção do astigmatismo, né? Porque aí você tem que colocar a lente cilíndrica, a parte cilíndrica da lente, que vai corrigir o astigmatismo
em função dessa posição central dos olhos. Enfim, já dá para a gente ter uma interpretação da receita de um oftalmologista, né? No meu caso aqui ainda tem mais algumas coisas aqui, que é pressão arterial do olho, né? Retinopatia. O que é a retinopatia? É verificar se a minha retina tem alguma lesão, né? Você já observou quando você fotografa uma pessoa no escuro e o olho sai vermelho? Aquele olho vermelho, quando você fotografa uma pessoa no escuro, o diafragma, que é a pupila do olho, está bem dilatada. E aí o que acontece? A sua máquina fotográfica, como está no escuro, vai jogar o flash. Então a luz vai bater e fechar o diafragma, né? Vai bater no olho e voltar. O que acontece é que, geralmente, a fotografia com flash, a máquina fotográfica fica aberta, deixando a luz entrar e sair, em 1/250 segundos. Só que a nossa pupila não é tão rápida. Para contrair é rápido, mas não é tão rápido. Então o que acontece? Com o flash, a máquina fotográfica bate a foto e a sua pupila abre, a sua pupila fecha, mas antes da sua pupila fechar, a máquina fotográfica fotografou a sua pupila aberta. Então ela fotografou a sua retina. E aí você vai ter aquela retina avermelhada, né? Ah, professor, é mais comum ter esse efeito no olho azul, não é mesmo? Não. Isso pode acontecer com olho azul, olho de jabuticaba, olho preto, olho castanho, tudo mais. A questão é contraste, né? Se você pegar o azul e vermelho, vermelho e verde, são cores que contrastam muito, né? Então, eles dão maior realce. Preto e vermelho, né? Cuidado, tá? Esse vermelho que eu falo é o vermelho do sangue, da retina, tá? Não é o vermelho da camisa do Flamengo, que tem uma tonalidade diferente, né? Bom, então o que acontece é que no olho verde, no olho azul, o contraste é mais acentuado. Mas pode acontecer de você fazer uma foto com a pupila dilatada, tanto para o olho claro quanto para o olho escuro, ok? Tem como você evitar esses processos. Uma das maneiras de fazer isso é, antes de emitir a luz do flash para poder bater a foto, o flash emite um pequeno facho de luz para poder fechar a sua pupila. Aí fecha a sua pupila e depois é batida a foto, ok? Mas tem outros artifícios também. A última metropia que a gente fala é o daltonismo. Essa não tem correção, tá, gente? Que é, o indivíduo tem dificuldade de visualizar determinadas cores, né? Então, olha só, quando você vai tirar a carteira de motorista, o cara te mostra um negócio mais ou menos assim. E pergunta, qual é o número? Aí você olha e fala, esse número aqui é o 57, esse aqui é o 42, esse aqui é o 45. Né? E aqui não tem número. Por quê? Porque ele quer verificar se você é daltônico ou não. No meu caso, eu não sou daltônico. Né? Então, vamos imaginar que você seja daltônico para uma determinada cor. Né? Falei 47, não, perdão. Aqui é 57, né? Aí vamos supor o seguinte, aqui você, não sei se você vai conseguir perceber com muito detalhe, o 57 está mais visível, mas você consegue perceber o número 35 escrito aqui? Né? Ele está num tom de verde que se realça com esses outros, fica quase camuflado. Quem vai enxergar esse 35 é o daltônico. Né? Ele vai conseguir perceber esse 35, porque esse 35 vai aparecer para ele muito escuro. Então ele quer saber se você é daltônico ou não. Né? Ele vai saber se você é daltônico ou não, apresentando cores diferentes e ver se você consegue identificar os elementos dessas cores diferentes. Né? Se você conseguiu identificar os elementos dessas cores diferentes, né, através da fala dos números, ele vai falar, não, a sua visão é perfeita. Né?
Ah, se você falou que você enxergou o 57, a sua visão é perfeita. Se você falou que você enxergou o 35 nessa primeira imagem, você já tem um problema de visão, né? Por quê? Porque você já é um indivíduo daltônico, né? Aqui no material aqui está dizendo que o daltônico enxergaria na letra B o 2 ou o 4, né? Se você observar aqui o 2 e o 4, eles possuem cores diferentes. Opa, peraí. Né? O 2 e o 4 têm cores diferentes, ou você vai enxergar um ou você vai enxergar outro. Na letra C você não enxergaria nada. Na letra D, que é onde um olho normal não enxerga nada, ele enxergaria o 73, né? Porque ele não enxergaria todas essas cores bagunçadas aqui. Aqui, nessa daqui, eu ainda consigo ver parte do 53 se eu concentrar muito, né, na cor que eu quero enxergar. Mas parte do 35, aliás. Eu consigo ver a volta do 5 aqui, ó, tá vendo? Deixa eu destacar aqui, ó, tá vendo aqui a volta do 5? Mas eu tenho que ter uma concentração fenomenal para conciliar esse tom de verde com esses tons de verde. Aqui, ó, eu consigo ver parte do 3 aqui, mas eu não consigo ver nessa parte de baixo, né? Aqui, ó, parte do 3 que concilia com essa daqui. Então eu vejo aqui o 37, ó, opa, ó, essa parte do verde aqui e essa parte da barriga para compor o 3. Essa parte do 5 aqui e essa parte para compor o 5, né? Eu veria isso tudo, se eu fosse daltônico, eu ia ver isso tudo escuro, né? Então eu conseguiria ver essas imagens com mais... Eu, que não sou daltônico, consigo ver parte dessa imagem, mas precisa de muita atenção, ok? Bom, aqui foi de onde eu tirei as imagens dessa aula. Gente, com isso nós finalizamos o nosso estudo da ótica geométrica, né? Encerramos o estudo da ótica geométrica. Próxima aula, nós vamos, a partir de agora, a gente vai começar a fazer o estudo das ondas, né? Das ondas elétricas, dos outros tipos de onda. A luz é uma onda, mas aí nós vamos estudar as ondas e finalizar com a acústica, né? Com o estudo da onda sonora. Um abraço a vocês e até a próxima.